continue compartilhando o nosso link. Bom, meu destaque agora é a decisão do PT de cavar a sua própria cova em São Paulo, né? Ao aprovar nesse último final de semana, no sábado, o diretório do PT anunciou o apoio à candidatura do Guilherme Boulos, do PSOL, né, para a prefeitura da maior cidade do país, a eleição mais importante em disputa no ano que vem. Bom, primeiro é preciso destacar rapidamente que bom, está aí a imagem do Boulos na conversa com o Datena, né? Que vazou, inclusive, o áudio denunciando que ele estava convidando o Datena, que agora está no PDT, para ser vice, né? Mostrando até onde vai, né? Que as articulações Datena é um fascista, né? Admirador dessas ações da polícia, de meter bala na cabeça da população, né? De atirar contra a população pobre e trabalhadora, defender a PM. Procurou ser candidato na última eleição do próprio Bolsonaro, né? E agora está o seu amigo Guilherme Boulos, né? Aparece como candidato. Bom, além do PT abrir mão, né? Como vem fazendo, praticamente o PT vai deixar de competir nas principais capitais do país, né? Se mantiver aí essa política de alianças com partidos da direita e supostamente da esquerda, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, na Bahia, em Recife e por aí vai, né? O PT abrindo mão por todos os lados para os abutres, como o Guilherme Boulos, que estão aí procurando se aproveitar do prestígio eleitoral do partido. Do ponto de vista eleitoral, fica evidente o desastre dessa situação. É só olhar o caso desse tipo de aliança realizada no Rio de Janeiro, né? Onde o PT realiza esse tipo de aliança há quase 20 anos, né? Inviabilizando, de certa maneira, o partido do ponto de vista eleitoral no Rio, né? E dando asas para cobras, né? Para os setores mais direitistas dentro do antigo PDT, né? Que cavalgavam nas costas do prestígio do Lula, vide Garotinho e outros, e, mais recentemente, o caso do PSOL, né, que, graças a essa covardia política do PT, né, acabou conquistando aí um espaço eleitoral para promover verdadeiros carreiristas, né, como o Freixo, né, que era do PSOL e agora esteve no PSB, está de volta no PT, bom, e que agora está defendendo, junto com outros setores, o apoio aí à candidatura direitista, a reeleição do atual prefeito do PSD, do Kassab, né, partido golpista, partido que votou pelo impeachment da presidenta Dilma. Bom, no caso do Boulos, é o apoio a um candidato que foi uma cobertura esquerdista para a campanha do golpe, né, articulador da campanha do Não Vai Ter Copa, foi promovido aí pela Rede Globo nesse período, né. Nas últimas eleições foi usado aí para garantir a vitória do Covas em São Paulo e procurar promover aí um recuo político eleitoral do PT. O PT teve uma votação, retrocedeu significativo, ficou com 8% dos votos, porque, inclusive, a candidatura dele já rachou o PT antes do segundo turno, como uma parte dos petistas apoiando o Boulos diante de uma enorme campanha e pressão da burguesia. Um elemento diretamente, como ele mesmo já declarou aí, patrocinado por ONGs ligados ao imperialismo, como a Fundação Ford e outras, né? E que tem tudo para se constituir no próximo período como o Boric brasileiro, né? Um Boric, né, presidente do Chile, né? É bom lembrar que é o esquerdista que a direita gosta, né? Que critica o Lula por suas posições a favor da Venezuela, suas posições mais combativas no cenário internacional, e que, junto com o Boulos, o PSOL do Boulos, inclusive vem articulando aí a criação, né, de um agrupamento internacional que a Folha de São Paulo chamou de Foro de São Paulo Alternativo, né, justamente para se opor à influência internacional do PT e de Lula, né, que vem agrupando, ainda que com limitações, né, com posições mais à esquerda, a maioria dos partidos da esquerda latino-americana e até setores de outros países.
né? É esse candidato, né, apoiador do Não Vai Ter Copa, de que era preciso lutar, defensor, ele que atuou para dividir a luta contra o golpe, criando uma frente própria, né, contrária aos partidos políticos, que eram a bandeira da direita, né, que dizia que tinha que lutar contra os ajustes da Dilma, mais do que. Que não é, o problema central não era a luta contra o golpe, né, que rachou o movimento, a mobilização contra o próprio golpe, né, que dividiu, atuou aí para enfraquecer o PT a partir das eleições municipais de 2020, né, e agora está aí de novo, agora com o apoio do PT, né, num acordo que se projetou às custas do prestígio do Lula, né, que o PT que fez dele aí o principal candidato a deputado em São Paulo, né, bancou aí como fosse o cabeça de chapa, na composição que apoiou o Lula, e que deu carona para um monte de oportunistas, né? Não foi só o Boulos, você teve aí a Marina da Silva, você teve aí a Índia de Boutique, Sônia Guajajara, né? E muitos outros que se elegeram às custas do prestígio eleitoral do Lula, em detrimento, inclusive, de companheiros do próprio PT, de militantes do PT, que ou não se elegeram ou tiveram dificuldades, né, muito claras para conseguir uma votação que lhes permitisse, embora fossem os aliados, fossem aqueles, alguns deles que tiveram na luta contra o golpe, contra a prisão do Lula, etc, etc. Está aí, é um passo perigoso, né, é a projeção, não só do ponto de vista eleitoral, de um retrocesso do PT na principal cidade do país, mas também na projeção, né, que se dá a um elemento que a gente repete, super querido, né, do imperialismo, né, por ele financiado, e super amigo de elementos da direita, como não só como o Datena, mas muitos outros. Bom, nós vamos em frente, porque agora